Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje de volta, último episódio, a Giovânia foi sozinha. Tivemos um problema técnico, mas aqui estou. Episódio 42, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. Hoje, o nosso episódio é muito especial. Eu acredito que foi uma das palavras mais faladas aqui. A gente recebeu já mais de 40 convidados. Sim. E principalmente o corretor de imóveis, em algum momento, em alguma fase aqui da história dele, da fala dele, ele utilizou essa palavra. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, a gente precisa abordar esse tema, que é sobre fé. Então hoje é um episódio para a gente falar da importância da fé no mercado imobiliário. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui na mesa o nosso grande amigo, Wesley Farias. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Bom, antes da gente entrar de fato nesse assunto, queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é o Wesley, você é corretor de imóveis, se apresenta para essa galera que ainda não te conhece, que vai passar a te conhecer a partir de agora. Legal, eu sou esposo, pai, são meus dois primeiros trabalho, né? Eu acho que é missão ali. Eu sou esposo da Mônica, uma advogada, formada em Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Contábeis, Teologia e TTI, Transação Imobiliária, que é nosso assunto aí. E pai de 2 crianças, Isabela e o Arthur. E é isso, eu estou há 12 anos no mercado imobiliário. E é legal, é um ramo legal. Decidi, depois de sair da contabilidade, trabalhar com a contabilidade ali 11 anos, a seguir esse mercado. Alguém olhou para mim e falou, cara, você tem perfil. E aí eu descobri que nem sempre é só perfil. Tem técnicas, né? Sim. Então, assim, esse sou eu, Wesley, casado com uma mulher linda, Mônica Pettinari, e muito feliz na família abençoada. Que bom, que bom. E na contabilidade, você teve algum contato com essa questão imobiliária, imóveis? Teve essa relação ou foi de alguém que realmente te olhou, que já era corretor na ocasião e via ali a sua desenvoltura, de repente sua fala, a sua capacidade de relacionamento e falou, cara, eu acho que você, se for corretor, você se dá bem. Como que foi? Eu sempre acredito que foi essa parte de ser um pouco mais para frente, né? Um pouco mais despojado. E meu sogro, que é um grande visionário, né? A gente fala assim, meu sogro é o meu maior amor, aquele que eu já amei e já odiei. Mas ele é um cara que já trabalha com a contabilidade há muitos anos, mais de 40 anos na contabilidade. Ele chegou e falou, você sabe que eu tenho visão empreendedora e você na corretagem vai dar certo. Vai se dar bem. Você vai se dar bem, é um mercado que você deveria... E eu tinha recém-formado, assim, já estava trabalhando no escritório, mudando de função. Ele falou, não, acho que você deve ir pro lado da venda ali da corretagem. Né? Então foi essa visão dele que fez... Aí ele falei, que vou fazer despertou. esse curso, mas não fiz com vontade. Mas durante o processo, falei, cara, é isso. Eu gosto disso, né? E tem coisas no corretor que é muito legal de viver. É adrenalina muito boa. E como que foi esse início? Você buscou a imobiliária? Você começou sozinho? Como que Durante foi? o curso, até vocês entrevistaram ele, o Casaroto, né? Sim. O Casaroto. Ele passou por lá, olha, eu sou multiplicador da MRV e tal. Então ele me trouxe para essa construtora. Quer dizer, ele lançou a oferta e eu fui. Eu acho que eu sempre cito muito meus primeiros mestres na corretagem. Um deles é o Casaroto. O segundo é o José Giovanni, que ainda trabalha na construtora, que foi o meu coach, aquele que me dava o treinamento. E até hoje, sempre eu mando mensagem, José, tô com uma dúvida. É verdade. Então, assim, eles, para mim, onde eu vou, já trabalhei em Santa Catarina, ali em Florianópolis, com imóvel. Eu falo que esses caras foram muito fundamental. Porque o Casaroto, ele via ele tinha uma visão de que aquilo dava certo, que eu no curso falava, cara, é impossível. Será? Será, entendeu? O José já falava assim, tem que ser feito assim, tem que ir pra cima. Ele não tinha Era mais objetivo. Era objetivo, mas tinha um fechamento que eu falava, como que esse cara fecha assim?
eu sempre falo, meu maior forte, eu aprendi com eles, e assim, as duas coisas que eu carrego deles é essa, a visão positiva do Casaroto Uhum. e a visão do José de que sentar na minha mesa, você não vai levantar sem fechar o Sem negócio. fechar. Legal. Né? Então, assim, por isso que eu falo que eles dois foram o que me fizeram acreditar, não foi só a visão, Uhum. teve alguém que disse, você é o seu mercado, é o lugar que você vai se encaixar, Viu o potencial, viu o né? potencial, e aí eu vejo neles o cara que tinha duas coisas que eu... Que vai lapidando. Exato. E é interessante essa questão É. do relacionamento, né? Então você está falando de uma construtora, mas a gente pode fazer um paralelo com a própria imobiliária. Exato. Porque às vezes eu vou olhar para um colega aqui e eu vou falar, cara, ele tem facilidade para fazer isso. Nossa, ela tem facilidade para isso. Exato. Esse daqui ele já não tem vergonha, ele já chega, ele já fala, ele já oferta e tal. Essa daqui também fecha muito bem. Você consegue ir pegando ver... coisas positivas que você gosta e você vai criando a sua Exato. maneira de trabalhar, né? A sua A sua autenticidade, identidade. a sua identidade. Uhum, Isso é exatamente. muito legal. E ficou quanto tempo lá na MRV? Eu fiquei 1 ano. Foi um período, assim, de muito aprendizado. Muito mesmo. Hoje eu falei até que eu preciso voltar a vender imóveis, Minha Casa Minha Vida, que eu desaprendi. Segmento Segmento econômico. econômico, né? Então, assim, a gente perde Feeling, né, o do feeling, né? negócio. Porque aquilo ali é prática todo dia. É. É funil, é gente em cima. É Entendeu? emocional. É emocional. E a cobrança. É. Então, porque tem uma coisa que o corretor, e eu como cristão, gosto de identificar, é que nós temos alguns desafios, Sim. né? E é isso que eu acho que eu amo na corretagem. É. O desafio. A vida cristã, ela é um desafio. Ela Sim. é. Entendeu? É. Então, assim, quando eu olho hoje eu tenho atuado mais como pastor, Uhum. né? Apesar de ser corretor, mas assim, hoje minha rede social pessoal é mais como pastor. Há 1 ano atrás ela era corretor. Uhum. E foi o caminhar que me levou a mudar esse Sim. contexto. Mas assim, o tempo que eu fiquei na MRV, ele foi fundamental para mim entender que existem pessoas que parece que não são boas vendedoras, mas são incríveis. Hoje tem amigas que começou comigo que são gerentes de imobiliária também, grandes, de alto padrão. E eu falo assim, quando eu acompanho, eu falo, cara, eu sei como foi nosso alicerce. Sim. Sabe, 3 meses ali, aquela loucura, não vende, não sei, não consigo acessar, não consigo, né? Sim. E essa atraição do cliente, do proprietário, que tem essas coisas. Sim. Então, essas questões, quando eu vejo aqueles que foram até o fim, eu vejo que eles têm sucesso. Mas muitos desistiram no caminho. Sim. Nós éramos em 40 corretores numa base sólida em Tiradentes, e tinha uns que fazia 9, outros ficava 3 sem nada. Nossa. E aí você vê a emoção. Quando eu me torno que a gente chamava lá de coach para treinar o outro, eu sentia a dificuldade de incentivar alguém. Entende? Sim. Dizer para alguém que não tá tendo a condição Como nem que de... você vai extrair o melhor no pior momento? Como é que eu vou falar pro cara que não tá conseguindo vir pra central de venda de que é possível, você entende? Então, Sim. assim, essas coisas me despertou para trazer a minha essência cristã, o pastor, e eu falei, cara, Deus tem essas coisas, sabe? De incentivar a gente sabendo que o cenário não é favorável. Sim. Então, assim, eu aprendi essas coisas, aprendi a ter uma visão diferente, olhar para pessoas, porque a venda é olhar. Sim. Às vezes não é falar, você entrar no imóvel, olhar no olho do cliente e sentir se essa é a hora de falar. A corretagem é uma coisa muito legal, cara. Você entra num ambiente, você sente a presença do ambiente. E aí você olha pro cliente e você já sabe, não deu certo, eu não preciso convencer ele, mas vou deixar ele ver, vou levar ele para outro, que eu sei que vai ser mais o perfil. E você sabe a hora que o olho brilhou, então isso é legal. Isso que eu falo, que eu me apaixono pela profissão. Ela é uma coisa de você olhar muito pro olho, a presença. Como eu falei agora, quando nós estávamos aqui antes, a Giovana chegou e deu um bom dia ali, que eu falei, cara, mudou o ambiente, um bom dia diferente. Amém. Muda o ambiente, né? E eu falo que olhar é muito mais do que... É a maior técnica. É você parar e olhar. Ter essa capacidade aguçada, né? Esse feeling muito refinado de conseguir fazer leitura, de ambiente, de corpo, de expressão. Às vezes tá o casal, às vezes de um gesto. Às vezes um olhou pro outro, eles já nem querem entrar mais. Eu perdi venda por isso. Eu perdi venda por isso.
E nessa Mas tudo vai é um processo de amadurecimento, né? É o tempo que vai É o trazendo isso pra tempo, gente. Hoje é o tempo. eu olho pro retrovisor e vejo isso. é que eu mais não via. fácil você olhar e É, perceber hoje, né? Mas hoje. lá, Lá não, no era- início... E pensa só, que nem a gente tava falando agora. Imagina, a pessoa tá ali 3 meses sem vender. Como que ela vai conseguir, né? Ter toda Não, e essa. a pressão de casa. Imagina. Você entendeu? Que a gente tem filhos, tem marido, e aquela É, pressão. Você não é. você escolheu uma profissão certa, tem É. certeza? Será que realmente é É isso? Não isso. é? E hoje a gente faz principalmente para quem está numa esfera de gestão, de gerência, de olhar para esse profissional e falar assim: poxa, Wesley, você está há 3 meses sem vender, cara, mas você teve um avanço. Agora você tá se vestindo melhor, agora você está falando melhor, É. agora você tá. Consegue se comportar no Você ambiente de consegue uma forma apresentar um decorado, por diferente. exemplo, Exato. qualquer coisa que Exato. seja ali uma melhora pequena, mas como que essa pessoa vai receber isso? Porque a melhora para ela, no fim das Quer Quer contas, dizer que é eu o não dinheiro era do bolso. bom? Quer dizer que eu não É. vendi porque eu não era bom? É. Quer dizer que eu não estava me vestindo bem? Só que quem também tem. É porque daí a gente lida muito com o ego, né? Exato, É. É exato. o ego, né? E às vezes a pessoa vai olhar para quem tá ao lado e é aquela fala que você trouxe. Tem gente que parece que não é bom, mas é bom. muito bom. É bom. E É. com o tempo se torna bom. É. E aí, de repente, ela olha pro lado e fala: poxa, mas essa daqui ela não faz igual eu faço, ela não fala igual eu falo, ela não trabalha igual eu trabalho e tá vendendo. O que é que isso. ela tem, o que não tem. É Enfim, isso. são coisas, são muitas variáveis, né? É. Mas eu quero entender, nessa caminhada aí de 12 anos, nessa construção do profissional, em que momento que surge o pastor? O pastor surge num momento. A minha vida sempre foi assim, pautada. Eu não falo em dificuldades, em gigantes. Sim. Desde o ventre, né? Eu enfrento o primeiro gigante quando minha mãe tem uma gravidez indesejada e ela pensa em romper isso. Eu pontuo isso aqui porque é uma coisa que às vezes as pessoas falam: eu não sou amado. Porque esse é o sentimento que a criança cresce. É. Eu não sou amado. E ela recém estava se reconciliando com Deus, né? Recém estava ali, ela sofre uma situação e ela não lida bem com aquilo. E ela procura um médico: não, esse cara vai ser alguém. E eu vim de uma situação muito, assim, uma base não certa. Minha projeção não era chegar aqui. Então, Não muito eu sou um improvável. Já é um E milagre. isso é um milagre, isso que me torna pastor o tempo todo. E quando eu me torno corretor, que você percebe, você volta muito a isso, sabe? Viver corretagem. E eu acho que se o corretor ele conseguir, e aqui fica uma dica para todo mundo mesmo, ele conseguir identificar nele a maior falta de cura que tem nele, ele vai conseguir respirar. Porque qual é a dificuldade? Olhar no espelho e se sentir capaz. Sim. E como eu disse, a minha sensação, 40 anos de vida, era: não sou amado. Porque não tenho pai, não fui um fruto desejado, apesar de ter sido, graças a Deus, uma mãe cristã. Com 7ª série, mas uma mãe assim, que foi um pai, foi uma mãe, foi um mestre. Hoje eu estudo coisas na teologia, estudo coisas na religião que ela falava. Já E eu falo: falava. cara, essa Como mulher, que- ela era movida por algo que eu não É. consigo explicar, você É. entende? Ela me deu uma base que hoje eu estudo isso Sim. em livros de caras que são... Eu falo assim: não, minha mãe já dizia isso. E é legal porque aí quando eu vejo isso, eu identifico na corretagem que a maior fraqueza minha era essa rejeição. Tem coisa que o corretor sofre mais do que rejeição? Não tem. Ele lida com muito mais Rejeição, não do que- é mais rejeição do que... É todos os E o dias. não é difícil, É. entende? E aí, Ressignificar esse não, né? exato. É. O não, assim, ele vai passar, porque o não, quando você tá curado, você tá bem, você tá tranquilo com aquilo, você vai falar: não, vai vir uma boa. Entende? Mas o não, quando você não está bem, quando você sofre, que aquele não te fere, entende? Vira o que a Não. gente fala da tempestade em copo d'água, né? Ele É, transforma numa coisa... Exato, porque você não tá curado para aquilo. É. E aí, quando a corretagem entra e eu sinto essas emoções florescer em mim de novo, de não, e não, e não. Eu falei: não tem pai, não quis ser, não era para ter nascido, e não. Eu falei: Deus, aonde você tá? Entendeu? Então, assim, é isso que me faz voltar
ao princípio. Então eu falo assim, as pessoas falam, não devemos olhar para trás. Eu falo, é bom olhar para o retrovisor e saber qual foi o caminho que você traçou para estar ali. E eu sou improvável. O meu testemunho é, eu sou movido exatamente por Deus. Entendeu? Eu não era para ter a esposa linda que eu tenho. Verdade, olhar para mim já dá para entender que é improvável. Então, assim, os filhos são promessas, né? A vida, os lugares, sabe, as conquistas. Quando eu olho para isso, eu não vejo mérito meu, porque na minha vida, e aí eu volto ao ponto, eu sempre me achei um rejeitado. Entende? O não fazia mais sentido para mim, me machucava mais. E quando eu começo a receber não 1 mês, 2 meses, eu falo, caracas, eu preciso aqui me encontrar para achar um sim. Sabe quando o corretor, a primeira palavra que o corretor quer ouvir é vamos fechar, né? E é isso. E devido a essa falta de cura que eu tinha, eu não identificava que o que eu precisava era me curar, estar preparado para os não, que não é o tempo, não é a hora, mas você é meu. E aí eu me aproprio de uma palavra que é um selo para minha vida. Eu te escolhi desde o ventre, antes que você fosse formado, eu sabia quem você era, eu te dei seu nome, você é meu. E eu sempre tive um pai incrível, né? Um pai maravilhoso, um pai soberano, único, inigualável, e o tempo todo. E aí eu sempre falo isso, que eu seguro na pia do banheiro de manhã cedo e falo, Deus, quando o Senhor soprou sobre nós, no nosso fôlego de vida, o Senhor diz, eu te criei a minha imagem, semelhança. Eu não tenho um Deus fraco. Amém. Eu não tenho um Deus que desiste. Você entende? Ele não desiste da humanidade quando ele decide de acabar com a humanidade. E aí eu falo, eu tenho que insistir. E o corretor, ele tem que acordar assim. Sim. Gravar um vídeo que não tá bem no dia. A venda não fechou ontem. 6 horas da tarde alguém ligou dizendo, mandou um WhatsApp naquela hora e bloqueia logo em seguida. E no outro dia você ainda tem que acordar como se O mesmo ânimo. não Então, assim, tivesse esses não... acontecido. É isso que eu falo para todos os corretores. Eu acho que se ele identificar isso, ele vai entender a essência da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas esperar não é sentar. É trabalhar muito. Sabe o CLT? Por isso que a gente se acomoda no CLT. Trabalha um mês, no final ele tem um pagamento. O corretor é isso. Trabalha muito e quando vem a colheita, ele sabe qual foi a semente que ele lançou. Né? Bom. Mas talvez até a gente falando na questão da fé, acreditar no que é invisível, né, do que é impossível, tá muito precisa andar essas duas coisas juntas, né? A fé e o trabalho. E o trabalho. E o trabalho. Porque a corretagem, se você não trabalhar muito, não tem como. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar. E quando a gente fala até na questão do CLT, é muito mais que um CLT. Porque ao mesmo tempo que você tem uma liberdade, essa liberdade ela não existe. Porque ela é condicionada a, de uma certa forma, uma produtividade. É o ponto que perde o equilíbrio, né? Que ele vem, todos vêm de um CLT, às vezes em busca dessa vida, dessa liberdade. Dessa liberdade, e querendo ou não, é uma profissão que te torna milionário em pouco tempo. Sim, sim, ela tem essa possibilidade. Eu sempre falo, cara, uma venda resolve tudo. Exatamente. Resolve sua vida para uma aposentadoria. É um fato. A corretagem já traz isso. Mas quando você tem essa visão de que você vai... eu tenho fé, eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou lutar. E isso a Bíblia fala, sabe? É por isso que eu falo que, respondendo a sua primeira pergunta, quando que chega o pastor? Quando eu olho para aquilo e vejo que tudo isso, a Bíblia já diz, a Bíblia é um manual incrível. Incrível. Sabe? Eu queria que todos, assim, todos corretor que já desistiu, ou aqueles que às vezes falam, porque passou uma pandemia, cara. Vocês passaram, passaram por um momento que muitos não aguentou. E aí você sobrevive, chega no final e fala, uau, como é que eu cheguei aqui? Não tem como, é isso que me torna improvável, não tem como. Não tem como explicar, né? Não tem como eu explicar no final do ano eu ter fechado. Uau. Não sobrou, mas houve provisão. Sim. Mas esse ano vai acontecer. Entende? Davi é chamada menino. Primeiro desafio, gigante.
Tornou ele homem, rei? Não. Teve três gigantes, mais não sei quantas batalhas. A maior luta de Davi foi não matar Saul. Olha o processo, você entende? Mas assim, a força dele era a mesma. A força dele era a mesma. Por isso que ele fala, devolve minha alegria de servir, devolve minha alegria. É essa alegria que a gente tem que pedir como corretor, é trazer para o mercado imobiliário essa certeza e despertar algo em alguém que está... Por isso que eu falei muito da cura, da ressignificância, da resiliência, de voltar a entender, entendeu? Tentar entender onde eu posso começar e entender eu, né? Eu preciso estar bem. Eu preciso chegar no ambiente, meu bom dia tem que mudar o ambiente. É verdade. Sim. A gente trata com pessoas e emoções. Sim, o tempo todo. Assim, dando um exemplo de uma situação que eu vivi um momento no meu casamento ruim. E eu fui atender cliente querendo casar. Eu não fechei a venda. Não condiz, Não né? Não condiz, eu não tô com o maior perrengue lá. O povo chegando todo apaixonado. Você entende? Não, a gente tá com empatia daquilo. Sim. E a gente tem que entender isso e tem que, não é vestir uma máscara, é entender quem você está, o momento que você está vivendo. E não condicionar isso a Deus. Você entende? Sim, sim. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que dar muito duro. Eu tenho que deixar tudo pronto e falar, Senhor, eu lancei a semente. O sol é seu, a chuva é sua. E o tempo, Kairos, o tempo é do Senhor. Você entende? Sim. É do Senhor, o Senhor que vai fazer crescer a semente. Isso não faz parte da minha parte. Minha parte é preparar a terra e plantar uma semente. Agora, esse milagre do crescimento, desde o ventre é assim. Nós fazemos uma parte. E o crescimento é dele. Então, na corretagem é a mesma coisa. Eu preciso trabalhar, plantar, dar esse duro para que o milagre do crescimento não faz parte do meu tempo. No tempo certo, né? No tempo E certo. volta. E isso, aí a gente fala da fé. Exato. Aí a gente fala da fé. Porque como acreditar? Como acreditar quando tudo parece impossível? Aí que tá. Porque daí você fala, como acordar cedo e trabalhar sábado, trabalhar domingo, e você leva um não, leva outro não, leva outro não. Como acreditar? Como ter essa fé do que é impossível? Você fala, não, no momento certo vai se tornar possível. A fé ela não tem a ver com religião. Exatamente. Quero pontuar isso. E claro, apesar de eu ser cristão, a fé não tem a ver com religião. Fé é o fundamento das coisas que se crê, né? Eu vou dar uma passagem bíblica, assim, só por isso que eu tô dizendo, não tem a ver com religião, mas dentro do meu segmento, Pedro tá dentro do barco. Existe 11 com ele. Existe 11 com ele dentro do barco. 12 com ele, mais 11. Tinha pescadores, tinha navegadores ali que já tinham experiência com o mar. Jesus vem andando sobre as águas. É um fato sobrenatural. Pensando na ótica humana, isso não é natural. Não é natural. Mas a decisão dele muda tudo. Ele até hoje foi só o único que viveu aquilo. O corretor, ele vive isso. Eu preciso ver que uma tempestade está aqui. Sabe aquele ambiente, você chega não sei como é que acontece na imobiliária de vocês, mas a gente que viveu muito imobiliária tem isso. A gente senta, a gente quer sentar lá atrás de todo mundo para que o chefe não pergunte como é que tá seu funil. Você fala, meu Deus, tá convertido horrível, né? Nossa, tem um negócio, a pergunta difícil para mim era como é que estava meu funil. Eu queria me esconder. Verdade, o funil é a pior pergunta que ele faz. Porque você começa a fazer, eu falei com 100, mas os 10 atendeu e não tá convertido em nenhum. Outro tá convertido em um que não tá muito afim. E eu tô tendo que convencer ele. Tem que mostrar para ele que ele quer aquilo. Então, assim, o funil é a pergunta que o corretor não quer ouvir na mesa. Dá arrepio. Então tem 11 junto na mesma situação. Mas um tem que sair. Alguém tem que ter essa fé. Olhar para alguma coisa. E eu falo assim com toda a propriedade. Eu falo de Jesus, mas eu acredito que a pessoa tem que ter fé. Ou nela, ou no sobrenatural. E eu acredito que Jesus, nesse momento, para Pedro, era: você é meu ponto de referência. Aqui não tá bom. O momento
presente não tá me dando medo. Ele era pescador. Qual pescador que não consegue lidar com a tempestade? Sim. Né? Ele fala assim, esse ambiente é meu ambiente. Aqui eu domino, mas eu já percebi que onde eu domino, eu perdi o domínio. E eu preciso sair daqui. Ele levanta, se é o Senhor, eu quero andar, eu quero ir ao seu encontro. E ele vem. Todo mundo fala muito do momento que ele afunda. Mas sabe, ele andou, cara. Ele Sim. saiu do, Pode ele ter saiu afundado, do mas barco. andou. E quando a Bíblia fala que quando ele volta pro barco, a tempestade tinha acabado. Quer dizer, quando eu voltar para aquele ambiente onde vão perguntar, cadê meu funil? Eu vou ouvir Jesus dizendo assim, e aí? Como é que você voltou? Voltei no seu colo. Não sei como, mas eu voltei e tá tudo bem já. Sabe aquele momento do vou no banheiro ali, tomar uma água, um respiro e falar, meu funil não tá bem, mas até o final da semana ele vai estar. Você entende? É isso, é sair e dizer, eu quero andar, minha intenção não é ficar aqui. Apesar de eu dominar muito bem, sabe? E o maior fracasso, às vezes, é quando você acha que domina, Sim. né? Até no relacionamento. Quando você acha que você tá bem, é que você tá ruim. É aí que você tem que corrigir. Você fala, não, eu sou o cara. o cara, tá tudo bem. Tudo. Né? E aí você acha que você tá bombando e você tá caindo. Afundando já. Porque Acho que você tá andando sobre as águas, mas você tá... porque chega... É isso. É esse ponto que eu queria chegar. Por isso que Pedro, quando ele achou, falou, uau, saí do ambiente ruim, tô andando, tô deslanchando. Aí você afunda. Eu vivi isso na corretagem. Eu vivi os 8 imóveis econômicos no mês e cheguei a voltar a ficar 6 meses sem vender. Como é que um cara que tá vendendo 8 imóveis em dezembro chega em fevereiro zerado? Você entendeu? Como é que o cara que tava vendendo seguidamente 3 meses, 10, tipo, fechava 7, deixava já 7 pro outro. Quando você passa 2 meses, porque você chega na zona de conforto. Esse é o momento que você perde a fé, entre aspas? Ou você acha que não precisa mais dela? Sabe qual é o maior erro das pessoas? Todo mundo esquece de Deus. De quem levou até lá. Em algum momento. Por que você saiu do barco? Você entendeu? Porque como eu saí? A gente começa já a se achar que foi nós, que nossa capacidade, Nossa mão, que nossa mão, nosso braço. E esqueceu que lá no começo se lançou uma semente. E essa semente era só pé, porque você tinha uma terra seca. Não tinha nada. Entendeu? Nada. Os antigos, eu lembro de quando eu era muito pequeno, 4, 5 anos, meu avô tinha uma mania dele se agachar na terra. Ele tinha uma égua chamada pipoca. E ele pegava aquela terra e ficava esfregando, olhava pro tempo. Hoje eu entendo aquilo, porque daí eu fui estudar. Ele queria saber se ia chover, quanto tempo ia chover. Você tá entendendo que ele não tinha meteorologia? Sim. É muita fé, cara. O cara olhar pro tempo e começar a esfregar a terra, saber quanto dia vai chover. Sim. Ele podia lançar semente. A corretagem é sobre fé. Cara, não existe outra coisa. Ah, não, existe técnica, venda. Tudo bem, existe o vendedor. Tem uma gente que fala assim, você nasceu para ser vendedor. Não. Tem que ter técnica. É por isso que existe o gestor em cima cobrando funil, porque ele vai te dar meta. Por isso que eu disse dos meus mentores, comecei dizendo deles. Porque senão você não teria citado e não faria sentido. Não faria sentido. A cobrança na imobiliária que o corretor não gosta, né? Não sei se vocês já foram corretores de imobiliária, mas o corretor não gosta. Falar que o corretor gosta daquilo, porque ele vem naquele, meu Deus, o que eu vou falar pra Giovana? Como é que eu vou me justificar isso? Mas eles não sabem o quanto eu tô. E a lágrima desce. De verdade. Sim. Eu sei que o corretor, minha lágrima já desceu dizendo, eu preciso dar uma explicação no meu funil, eu trabalhei muito, eu plantei muito, eu lancei muito, mas eles não vão entender que não tá convertendo, não é por culpa minha, e você começa a querer se justificar daquilo. Não tá convertendo. E aí, se você for pro YouTube, pra algum lugar, você vai ver o cenário não tá bom, a notícia. A economia não tá boa. E tem umas pessoas, não vou citar, assim, a ramificação que eles estão portadores do caos, né? Ele posta o corretor postando que o cenário não tá bom. Então, assim, não me importa o cenário quando eu tenho fé. Sim. Sabe? E eu queria fazer um paralelo com isso, né? A gente sabe que toda palavra lançada carrega uma presença. Então, a gente está falando de funil, por exemplo. Ah, os meus leads não são bons, o mercado não é bom, o mercado não tá bom, a imobiliária não ajuda, o gestor não está presente, enfim, tudo aquilo que fica sendo lançado.
E como que você enxerga nessa situação de tempestade, de estar ali no barco nesse momento, de que as coisas não estão no controle? Porque assim, beleza, a gente fala, como que eu vou ter fé nesse momento? Mas existe alguma forma da gente alimentar essa fé? Porque a própria palavra diz que ela vem do ouvir e ouvir a palavra. Mas Então, tem pessoas que não ouvem, e É, elas nem falam a não palavra. falam a Porque palavra. quando a gente fala, nós também estamos ouvindo. Nós também estamos sendo nutridos por aquela fala e aquela presença que acompanha. Como que você falou do espelho? Você teve alguma situação assim prática que você todos os dias você fazia? Ou no momento ali antes de ir para a mesa, de frente com o gestor, você tinha algum momento nesse sentido? Ou era durante o dia? Eu É, passava o dia inteiro orando, mesmo que na mente. Como que você fazia isso? eu vou chocar algumas pessoas que são membros, que assim, que são cristãos, que me seguem. Eu não sou, eu não oro o tempo todo, tá? Eu sou homem, eu sou ser humano, Ah, né? Não vivo uma vida sabática só de de só oração. oração, né? Meu sogro fala, de novo citando meu sogro, eu achei que eu odiava ele, mas eu amo, entendeu? Ele fala bem assim, ó, ou você orou, na linguagem dele católica ou você rezou muito, ou você vai ter que rezar muito, porque a sua vida é muito boa. É, E isso faz eu dar glória a Deus, é. sabe? Eu orei muito, mas eu não sei se eu orei o suficiente pra tudo Que- que eu tenho ainda a viver. Porque eu sei que tem muita coisa, Sim. Amém. entendeu? Quando eu olho no espelho de manhã, no primeiro momento, toda vez que eu falo isso sempre quando eu ministro, eu olho no espelho e falo, você é lindo, você é a imagem e semelhança de Deus. Isso todos Não, os não é dias. sobre a minha beleza, É é sobre eu sobre. dizer, Senhor, aqui dentro só foi soprado um fôlego que é seu. Eu não respiro. O Senhor está dentro de mim. Hoje eu não queria levantar. E eu acordo cedo mesmo quando é final de semana, porque eu preciso olhar e dizer, nem que seja para ir lá fora, começar a cortar grama e pensar assim, tá tudo bem. Entendeu? O mais difícil é quando a gente entra num buraco e não entende como sair, Sim. sabe? Algumas pessoas têm a visão empreendedora. E isso é incrível, eu admiro quem tem a visão empreendedora. Neemias era um cara que tinha a visão empreendedora. Alguém fala pra ele assim, ó, os muros da nossa cidade tá ruim. Peguei a sacada. Estão precisando de um muro. Você entende? Sim. O corretor tem que ter essa... Neemias estava com E aí que tá a questão. O empreendedor, ele sempre tá num momento bom. Ele não consegue empreender se ele tá num momento ruim, se ele não tá vivendo bem. E Neemias estava ali, não, sou o copeiro do rei, tá tudo certo. Meu tempo de escravidão acabou. Aí lá em Israel estava destruído os muros, ele falou em Jerusalém, ele falou, eu vou lá. Vou lá. Aí o que era problema de 150 anos, ele resolve em 62 dias. E a gente Como, tem esse. você entende, como é isso? E aí ele começa a fazer o muro para responder e aparecem os primeiros problemas. Que é Sanbalat Tobias vem e fala, vocês estão fazendo aí, vem aqui. Aí ele pega e tem que trabalhar, ele tem que mudar a estratégia. Olha como é que é muita corretagem. Por isso que eu falo, a Bíblia, cara, ela é muita corretagem. Você vai trazer isso pra sua vida. Aí, quando ele tá construindo um muro, vem Sanbalat Tobias dizendo, vocês estão fazendo aí, esses muros estão 150 anos no chão, larga isso aí pra lá. Não é o momento, não dá certo, nunca deu, ninguém nunca fez. Ninguém antes de você conseguiu. São Aí ele, 150 anos são 150 tentando. anos tentando. É. Ele fala, não, a minha geração é outra geração. Você entendeu? Os Sim. outros corretores, e a gente começa a olhar que eles crescem 90 e pouco, É. né? 3 3 dígitos. dígitos, né? E aí, peraí, que eu não sou 3 dígitos ainda. Eu Então, sou assim, 4. então, assim, então, assim, você começa a ver isso, você começa a falar assim, só que ele não olha para aquela situação, os muros, imagina, os muros no chão, é um cenário feio, é um cenário ruim, cenário de destruição. Aí ele pega e fala, vamos mudar minha estratégia, eu vou trabalhar com a mão na argamassa e a outra na espada. Ninguém vai me parar. Aí vem de novo, manda uma mensagem para ele 4 vezes, as 4 vezes ele responde, eu estou em cima de um projeto, eu não posso parar. Isso é muita fé. É Sim. saber qual é o seu objetivo, sabe? Eu tenho uma outra questão. Eu sei que o meu GPS não é eu que conduzo. Desde que eu falo, Senhor, o controle é seu. Eu vou acordar. Eu vou bater a poeira.
vou me maquiar. Sabe o que eu acho legal na mulher? Quando ela se maquia. Que tem umas que quando não tá bem, você sabe que ela não se maquia. Mas tem aquelas que se maquia todo dia. Você fala, quando que eu vou descobrir que ela não tá bem? Você entendeu? É, Sim. mulher você consegue É um saber. sinal, né? É um indício. É um Né? indício. É. O homem já bate a olheira, já começa o É. semblante bate, né? É. Afunda tudo. A mulher já consegue, ele mete uma massa plástica e resolve. E aí Neemias continua o muro. Aí vem de novo o pessoal tentando. Ele faz o quê? Espada. Agora eu penduro uma trombeta no pescoço e argamassa. Quer dizer, toda vez que tentaram parar aquele objetivo, que era empreender e fazer o muro, ele mudou a estratégia. A gente tem que entender a hora de mudar a estratégia. Acordar cedo, olhar no espelho e falar que você é bonito, não tá servindo, porque eu tô me achando feio ainda. Né? Não tava trazendo venda. Então, peraí, então eu vou começar a visitar. Eu comecei assim, eu ia visitar as pessoas que eu conhecia quando eu não tinha, né? Sem gasolina mesmo, vamos dar uma volta, vou visitar o empreendedor tal. Como é que você tá? Tal. E aí, você não tem venda? Tal. Não, eu vou. E era assim que eu comecei a vender pro dono da loja, daqueles clientes que eu conhecia da contabilidade, o mecânico, né? Eu não esqueço minha primeira venda. Eu também não esqueço a minha. Minha eu primeira lembro venda até foi hoje. incrível, porque eles separaram. Eu tive que ensinar o cara a voltar para a esposa, Olha só. para me fechar contrato. Ah, Aí eu falei, ó, você vai fazer uma carta, a própria punha, vai pegar um buquê, um chocolate e vai declarar para essa mulher. Pelo amor de Deus, nós precisamos disso. Me ajuda a te ajudar. Você entende? Então, assim, é saber mudar a estratégia. Eu tinha fechado a venda, o contrato demorou, que era uma época que tinha que demorar 3, 4 meses para desligar, 5, 6 meses. Sim. E quem que fica nesses perrengues? A mulher em cima e tendo que pagar, às vezes faz de obra, né? Sim. E aí eu falei pra ele, não, cara, pelo amor de Deus, meu gerente tá no meu funil, Eu preciso converter. eu preciso converter alguma. Eu tô me sentindo um Ah, fracasso, você entende? sim. E essa ideia foi pra mim. No outro dia nós fomos comer pizza, eles voltaram e foi Olha incrível, só. né? Então, assim, Abençoou. exato. Te abençoou e Né? abençoou E eles. abençoou eles. Uhum. Então, assim, nós temos que ver no outro a necessidade, mas ver em nós primeiro. Por isso que eu falei lá do meu princípio, sabe? É identificar em você como buscar essa fé, é identificar em você aonde está tendo a legalidade. Porque tudo no mundo espiritual ou natural é legalidade. Sim. Você entende? É o que você permite, né? É o que você permite. Eu permito que você fala comigo desse jeito? Não, não permito. Então, por favor. Eu tenho muito problema com inquilino. Vocês trabalham com locação? O Uhum. inquilino às vezes passa, então fala, peraí, eu tô agindo com você com respeito. Eu E te eu peço a mesma espero. coisa. Eu bloqueio já ali. E não é É. maldade, tô te pedindo a mesma coisa que eu te dou. Sim, sim. Né? Então Então, assim, o mundo espiritual é a mesma coisa, é uma porta. Deus deu para nós em Gênesis 1:7 o governo da terra. O comando do mundo. Não, mas aí lá em Salmos 24 ele diz assim, Salmo 125:16, ele diz assim, o céu é de Deus, Mas mas a terra. terra ele deu pro homem. É. É nosso. É tipo inquilino, nós somos inquilino de Deus. Sim. É. Um fruto. Vou trazer pro nosso, Explica bem. vou trazer pro nosso Traduz ambiente. bem. Vou trazer pro nosso ambiente. Nós não somos o proprietário, Uhum. mas nós moramos aqui. Nós temos o direito de usar e cuidar. Você entende? Sim. Então, Os mordomos, né? nós somos inquilinos de Deus. Sim. É dele a propriedade. Mas quem autoriza entrar ou sair? Eu não posso. Deus não vai chegar. O proprietário não chega e entra no imóvel a hora que ele quer. Aham. Que ele tiver alocado. Ele precisa de uma autorização. Ele precisa de Uma você entende? liberação. Eu preciso de um acesso. E assim é o ladrão. Ele precisa de um lugar para entrar. Então, quando eu identifico, voltando ao ponto de identificar que o meu não era um problema, você entende? Eu tenho que identificar de fechar aquela portinha ali Para poder. para que eu não consiga. Eu preciso identificar onde que eu tô Talvez deixando a gente precisa se visitar todos os dias. todos os dias, exato. Se visitar. Hoje é Eu muito vou fazer comum. um paralelo. Você falou de Neemias, no momento que ele muda a estratégia a primeira vez, ele segura uma espada. A relação nesse mundo espiritual de espada é a própria palavra de Deus. Você tem que ter uma palavra, aquilo que você falou? Então, assim, existem pessoas que estão caminhando na corretagem e são cristãos
que de repente elas já têm uma palavra, já têm uma promessa, ela sabe que aquilo é dela, É uma já, missão. já é um direito, é filho, ele é herdeiro, ele vai ter aquilo ali como herança. Ele ainda talvez não entende o tempo, que foi o que você pontuou. E quem não tem essa palavra? E quem não tem esse discernimento? Sabe o que acontece? Como que esse cara desenvolve essa fé? Porque às vezes eu vou olhar e vou falar assim, por exemplo, nós que somos casados. Pô, a gente tá no barco aqui, não tá legal, mas a gente tem uma palavra. A gente Exato. tem uma promessa. Então a gente sabe que hoje não tá bom, mas vamos continuar caminhando, é aquilo, continua marchando. Marcha, 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 porque uma hora vai acontecer. E quem não tem essa palavra, quem não teve esse... Quando se fala do cristão em si, a pessoa que tem um pouquinho que ser, por isso que a Bíblia ela não descreve, se tiveres fé como um grão de mostarda, ela não está defendendo ao tamanho. Ele está se referindo, e isso é uma coisa aqui que alguns teólogos vão querer dizer que eu estou falando heresia. Mas se você pegar o princípio da palavra, a originalidade da palavra, ele não está se referindo ao tamanho, e sim à semente. Uhum. Você entendeu de novo que a fé volta a uma semente? Sim. É uma semente. Não é sobre o tamanho, porque Deus julga a fé por tamanho. Jesus fala sobre o tamanho de fé. Então Jesus não existe a fé pequena. Eu tenho que ter muita fé. E ter muita fé é arrancar lá de dentro. É Tem que se algo amar, tem que se amar mesmo. Por isso que eu tô falando, o corretor que não se ama, que não gosta dele mesmo, que ele não olha pro espelho e diz, eu estou bem, vai dar tudo certo. Não tem como. Palavra, lança a palavra. Quando eu só olho pro espelho e lanço a minha palavra, eu digo, tá tudo bem, cara, respira. Entendeu? Vai dar certo. A minha oração é só pra dizer assim, Senhor, me capacita. Você entendeu? Eu fiz o curso, eu sou técnico, entendeu? Uhum. E técnico é especialista, hoje todo mundo é especialista, mas o técnico é um especialista. Uhum. Então essa área eu domino. Então assim, quando a gente fala no mundo espiritual, é fácil. Pra mim, pastor, falar assim, fé é facinho falar pra você. Viver a fé na prática, viver de fé é difícil. Então assim, o que me faz eu entender é o que eu falei de olhar no retrovisor. Quando eu sinto fraqueza, eu olho e falo, cara, eu não... Por isso que talvez a gente precisa se visitar todos os dias, lembrar de onde Deus tirou, às vezes, por mais que difícil que esteja aquele momento, aí que você vai ainda achar. lembra que já teve tempos mais difíceis ainda, né? E até essa questão que a gente estava do início, assim, a questão da fé, né? E me fez, assim, meio que voltar ali, porque há 15 anos no mercado, e Viveu muita coisa. muita coisa. E a única coisa que eu tinha era a promessa. Eu lembro, assim, agora a gente conversando, assim, é meio que como se eu estivesse relembrando tudo ali do meu primeiro ano, vamos colocar assim, né? E eu era vendedora de shopping, tinha apenas uma promessa de que Deus iria restituir 100 vezes mais tudo que eu tinha perdido. Uau. Era só isso. Tinha a palavra. Eu tinha essa palavra. E eu lembro que eu pedi para Deus, para ele me mostrar qual era o caminho. Porque eu falei, Deus, eu não quero mais viver essa vida que eu vivo. Eu falei, só me mostra qual é o caminho, de que jeito que o Senhor vai fazer. E na época eu já fazia o curso de TTI, mas eu achava que eu não era capaz de exercer a profissão. Porque eu falava, gente, imagina, uma vendedora de shopping. Eu sei vender calça jeans, eu sei vender blusinha, mas vender uma casa... Falei, não faço nem ideia. Pé direito, metro quadrado. Eu falei, que Nossa, parece uma loucura loucura, é é essa? verdade. Que loucura é essa? E eu falei, não, eu não tenho como. Eu falei, eu não tenho capacidade para poder ser uma corretora de imóveis. Até porque eu nunca tinha conversado, assim, nunca tinha tido contato com outros corretores, né? E na época eu falei, Deus, eu quero uma resposta amanhã. Foi desse jeito para Deus. Eu fiz a oração à noite, falei, quero uma resposta amanhã. E Deus, no outro A fé dia. ousada. Assim, Exato, bem. exato. Quem sou eu, né, para falar, Deus, quero uma resposta amanhã. Mas Deus, ele é tão misericordioso, né? Que no outro dia ele me deu uma resposta. E eu falei para Deus, eu falei, essa é a minha resposta. É isso que você te faz mover. É isso que me faz Que mover. faz nascer a fé onde não existe. Exatamente. Sabe? E quando aconteceu isso, Todo mundo já teve um momento assim. todo mundo. Não tem uma pessoa na face da terra, até o ateu já teve um momento de falar, eu preciso de algo para amanhã. E Uma resposta, um e algo teste, né? Uma prova. E acontece. E acontece. nisso Porque Deus é tão misericordioso e nos ama tanto que ele responde de Exato. acordo com a sua fé.
Eu pedi e acreditei que ele fosse responder. Às vezes nós nem acreditamos, Mas eu acreditei. Eu acordei no outro né? dia, assim, e Sim. falei, Tem Deus vai pessoas que responder. falam, eu creio, mas não acredita. Daí, ok, Deus respondeu, pedi as contas, pedi dinheiro emprestado para agiota para dar entrada no meu Cresce, porque eu falei, é isso que Deus tem para minha vida. E naquele primeiro ano foi muito difícil, assim, mas muito difícil mesmo. Só que todas as pessoas, eu devo ter entrado assim com uma galera naquele primeiro ano, assim, muita gente querendo ser corretor, né? Muita gente se tornou corretor, mas só eu permaneci. Ninguém permaneceu. E as pessoas falavam para mim, Giovana, vamos arrumar outro emprego, vamos trabalhar de carteira assinada. Aí, as pessoas achavam que eu era Exato. louca, que ela falava, como você consegue ver algo que não tem, não é Não é palpável, palpável, exato. entendeu? Sem E garantia nenhuma, né? nenhuma. E hoje, assim, eu realmente sou grata a Deus. E, assim, a gente falando agora, é como se eu lembrasse alguns detalhezinhos ali daquela época, mas eu tenho essa mesma fé até hoje. Exato. Até hoje. E, Tá dia assim, difícil, tá acontecendo. E até na questão da venda mesmo. Ah, não vendi esse mês. Ah, esse cliente. Deus, tá. Me dê a visão. Qual é a visão? quem olha hoje a Giovana fala assim, é fácil ela chegar aqui e cobrar. Ou perguntar. Ou perguntar. Porque vê você maquiada, aquilo que eu falei, saiu de casa, É, olhou. Você já olhou no espelho e disse, Senhor, é, tá tudo bem, o Senhor tá no comando. Você é. já acessou um lugar que às vezes te faz também olhar e dizer, Senhor, cadê o comando? Cadê? Porque na Bíblia também tem. Ontem eu tava brincando sobre isso. A gente tá vivendo um período interbíblico, né? Que é quando de Malaquias a Mateus, a Bíblia Deus fica 400 anos em silêncio. Você imaginou? Eu tô vivendo esse tempo, eu falo. Então, assim, porque às vezes parece que você tem a mesma fé, mas tá um silêncio, não tem um sim, um não, e o corretor vive esse silêncio diariamente. É. Sabe aquele parece que quando o cliente fala, vou te mandar o documento, aquele tempo é o interbíblico. É 400 anos pra mim aqueles 40 minutos. Caraca, meu Deus do céu, não acontece, né? Então, assim, não tem. Precisa acontecer. Então, quando você lembra dessas coisas, para muitas pessoas é orgulho. E para você é humildade. É. Sabe? Porque a criança, eu tava lendo um livro, a criança ela senta numa sala, mesmo sabendo do assunto, todos os dias escreve de novo. Entende? Reconhecer. Não, já sei disso, mas eu vou fazer de novo. Fazer de novo. E o ano inteiro, até passar de ano. E aí Sim. você falou, todo mundo tem uma herança de Deus. Todo mundo tem uma... Deus deixou 2 mandamentos. Ele deixou 2 mandamentos para filhos. Muitas vezes nós não nos identificamos como filho. 90% das pessoas cristãs É. não vê Deus como pai porque teve situações com o pai que faz ele não viver Deus pai. Ele vive Deus Senhor, Deus mestre, Deus patrão. Mas Deus pai é uma propriedade que você tem que tomar. É. Entendeu? Quando ele diz assim, tu és meu, ele não está dizendo que você não é meu escravo, você é meu servo. Né? A gente usa a palavra servo no sentido de adoração. E não no sentido de escravo, de funcionário. Eu não sou funcionário de Deus. E quando... Isso condiz muito lá no começo da nossa conversa. Como que o pastor Wesley encaixa? Eu não vivo da obra. Eu trabalho. Só que eu prego, ministro aqui. Eu tô... Né? É. E É. eu subo lá em cima. Às vezes uma venda não fechou. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Sim. Sim. Aham. Eu tenho que me lembrar do pastor. Falar, não, falando da Bíblia, não tô falando da minha vida. Entendeu? Tô falando, não, é sobre Deus. É. Entendeu? Então, assim, não adianta olhar pra todo mundo e dizer, nossa, olha onde ele chegou. Existe um processo. E reconhecer, entrar na sala todos os dias. Entrar na sala todos os dias. Minha maior dificuldade na venda, e até hoje vou confessar aqui, é ligação. Não ligo pra ninguém. Eu não consigo fazer uma ligação pra alguém. Porque eu não atendo telefone, telemarketing. Eu não vou ligar porque eu falo, eu não gosto, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu venho tratando, essa mudança. E faz total sentido com o início da nossa conversa. É. Como se fosse isso uma dor para Uma trava. você, porque você não quer atender. Você tem que se conhecer. Você já projeta no próximo que ninguém vai te atender. Ninguém vai atender. Então, se ninguém vai me atender porque eu não atendo, por que eu vou Eu vou ligar? Exato. Olha a maluquice que a cabeça entra, Exato. né? A gente tem que estar curado. É.
para acessar a fé, para acessar esse sobrenatural, para dominar sobre a terra. para acreditar, para dominar sobre a terra, eu preciso me conhecer. Quem foi que ele chamou? Quem foi que ele escolheu? Quem foi que ele formou? E por que ele me deu o direito de inquilino desse mundo? Sim. E aonde é que eu tô permitindo que a serpente entre, que me faça um cochichino na minha ouvido e me faz me sentir fraco? Porque não foi isso que ele me deu. Ele diz assim, ó, eu não te dei espírito de medo, lá em Tiago, né? Eu não te dei espírito de medo, nem de covardia. Eu te dei espírito de ousadia. E coloquei na sua mão o poder de levantar e dizer, eu não aceito. Não, pare. Você entende? Sim. Ele colocou em nós um espírito de ousadia e coragem. Deus. Tô falando de Deus aqui. Mas cabe a nós tomar propriedade disso. Por isso que toda a nossa conversa aqui tá se encaminhando para duas coisas. Eu preciso me conhecer. Sim. Me conhecer e me conhecer muito. Sim. E tem muitas pessoas perdidas. E não é perdido sobre religião. Não, religião não é. Religião não é Deus, tá? Religião é religião. Mas tem muitas pessoas perdidas. Perdeu-se no caminho. Perdeu-se no momento. E é muito legal. Sabe o que o corretor tem que entender? Eu até. Você. Hoje, eu não sei se. Eu ligo pro meu. Pro José Giovanni. Cara, eu tô com uma dúvida aqui no financiamento. Um código que eu lancei. Não tá. Meu correspondente mandou. O que dá pra fazer? Sabe? Você ser humilde de novo. O corretor, às vezes, no momento de fraqueza, ele chegar em você e falar: ó, não é, eu não quero falar sobre mim. Lógico que a água vai descer automaticamente, porque ele não tá vivendo um momento bom. E eu falo isso porque eu vivi isso. E é muito fácil, é muito legal falar de algo que você viveu na prática. Entendeu? Você querer no pescoço do gerente, ter que olhar pra ele e falar: o funil tá assim, confia em mim. Até sexta-feira vai dar tudo certo. Mas dá vontade de você pular no pescoço dele, virar a cadeira dele. Eu tive um gerente que, não vou citar o nome dele, mas ele era muito casca dura, entendeu? Mas então, isso é bom, mas é isso bom, é bom. é bom. Né? Então, assim, extraiu de mim uma coisa que eu não tinha capacidade de falar que ia dar certo. Ele extraía a minha fé. Entendeu? Porque às vezes eu não estava prensado o suficiente para sair nenhum azeite, para sair nenhum óleo ali. E ele falava, eu vou ter que apertar ali, que eu vou ter que fazer o cidadão olhar e falar, não vai dar certo, porque ele não vai querer mentir de novo para mim. Você entende? Sim. Ele não vai querer dizer, não, tá tudo bem. Ele vai dizer, olha, não tá bem, mas confia em mim. Eu não tô... Aí você vai perguntar, eu tenho alguma coisa para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Assim? Sim. O gestor vai fazer isso. O que eu posso fazer para te ajudar? Esse é o auxílio dele. Vamos tirar foto do imóvel, porque a gente quer de novo o contato. Na verdade, a gente tá precisando daquela mão que nós estamos afundando na tempestade. Aquela mão para dizer assim, vamos lá, vamos tirar uma foto do imóvel. Ou você mesmo fala para ele, ó, vamos ali tirar uma foto? Vamos comigo hoje visitar um imóvel? Vamos acompanhar uma venda? Deixa eu acompanhar uma venda com você. A gente tinha muito isso na construtora, que era acompanhar uma venda com alguém. Que é legal, você aprende muito. Sim. Eu aprendi muito acompanhando, porque eu falo, cara, que Você revisita muitas coisas que você não usa mais. Você entendeu? Então é legal você pegar outro colega e falar, deixa eu acompanhar com vocês. Posso ir com você? Porque, lógico, a gente tem um medo muito grande que é a traição. O corretor tem um negócio que traição, o honorário é uma coisa... Eu já fiz negócio sem papel com muita gente, e as pessoas olhar pra mim e falar, porque é aí que me diferencia dos outros. Eu sou cristão. Eu tenho princípios que eu não quebro. Isso que eu ia falar, eu ia puxar essa questão do dia a dia mesmo, assim, de princípios bíblicos que você vive na profissão. A Bíblia, ela me impede de ser desleal. Entendeu? A colheita é muito sobre lealdade. A colheita, tudo que nós vamos receber é muito sobre lealdade. Isso é forte. Portanto, eu falo muito pra minha... Eu falo muito pra minha esposa, quando as coisas não vão bem, que eu não sou, como eu disse, eu não sou um santo. Sim. Eu tô buscando ir pro céu. Quando eu tiver santo, Deus vai me levar. Mas assim, eu sou um pecador e às vezes eu falo, cara, as coisas não vão bem. Eu preciso achar qual que é o... Sabe aquele barulhinho do carro? Tá tendo um barulhinho, eu preciso identificar. Não tá bem. Será que é eu? O que... Entendeu? E eu não bitolo naquilo, mas eu sei que existe algo que tá acontecendo e precisa ser consertado. Então, quando eu identifico isso, eu entendo duas coisas. Eu preciso manter duas coisas. Meu caráter. Né? Hoje, eu já comentei com vocês em outros momentos, que minhas maiores vendas que acontece hoje, depois desse... que eu tive um momento... Sim.
do gráfico subir, é retorno. E quando alguém me liga e diz, cara, eu comprei com você a 3, nossa, uau, Não tem É, preço, eu fiz né? eu fiz um bom trabalho. é. Eu nunca tive uma ligação de alguém dizer assim, olha, meu imóvel tá ruim. Porque eu sempre tive a capacidade de dizer para alguém, esse imóvel é bom. Ele é o Ah, único que atende o seu bolso. é. O outro é excelente, mas esse aqui é o que você consegue pagar. Eu nunca tive medo de dizer isso pro cliente, porque eu prefiro manter essa lealdade. De se rachar amanhã. Somente na classe econômica a gente tem muito essas questões, porque às vezes nós não conhecemos. Sim, Quando eu aham, conheci o sim, construtor, eu bati a mão. sim, Pode, sim, né? sim. Hoje eu recebo. E tem até problema em condomínio de alto padrão, tá? De É, casa desmoronando, Então, é, assim, é é. isso que você tem que falar. Se Não a é só pessoa te econômico, perguntar, você não não. fala, não, é excelente. Não. Olha, até onde eu sei, É. é isso. Então, assim, Sim, faz toda a diferença. Já perdi venda também, por ser sincero. sim. E já falei, esse imóvel aqui tá pintado. E você pega um imóvel que não tá pintado, um terceiro. Pega ele, não tá pintado. Aí aparece uma infiltração aqui e ali. Fala, ele é original. Isso é o que você tá vendo. Aquele tá pintado, É, tá tá maquiado. maquiado. É, Nós não sabemos que tem. é. Se for uma época de chuva, você fala, ó, excelente, nós vamos lá na época de chuva, se tiver Dá pra infiltração, ver? vai Uhum. manchar a parede. Você entendeu? Sim. É isso, faz toda a diferença. Porque é sobre a necessidade de alguém. Eu não quero que ninguém me passe pra trás. E quando eu sou passado pra trás, eu choro de verdade. Eu Sim, sento no quarto e sim. falo pra minha esposa, nossa, eu vou te contar um segredo aqui, tomara que eles não vejam, meus parentes, mas eu tenho, depois que eu me tornei corretor, 3 tio comprou imóvel e não foi comigo. Um comprou agora, assinou dia 15 de Olha janeiro, só. não comprou comigo. Ele veio na minha casa dia 29 de dezembro pedir informação de como comprar um imóvel e tal, como é que fazia. Ficamos lá horas. Dia 15 Deu de toda a janeiro ele assinou. assessoria. Tem coisa que dói mais na gente? Entendeu? Então, assim, só que eu falo pra eles, né? Quando ontem fui pegar a chave desse mesmo imóvel que ele comprou pra alocar, pra administrar a locação, não tô te entendendo. É, Você entendeu? Então, Sim. assim, não, ser pastor não me torna Deus. Eu tenho um momento que dá vontade de pegar o cara e sair arrastando pelo asfalto, né? Porque é verdade. Sim. sim. Aí eu falei, perguntei pra ele, você tirou todas as dúvidas comigo e estava fechando com outra pessoa. Perguntou se o ponto era bom, perguntou do imóvel. Era só me ligar, a gente fazia uma parceria, tá tudo É, certo. Você entende? Que era aquela venda que é. você não ia. Então as adversidades não me param. É fato. Eu me tornei corretor, na maior dificuldade de corretor, um tio tava comprando apartamento. Todos os momentos que eu passei dificuldade na corretagem, alguém tava com. Tio, deu almoçar domingo. Todos os dias tá almoçando junto. Quase todo domingo tá almoçando junto. Entendeu? Já comprou 3 imóveis. Você entende? Então, assim, Sim. não faz sentido. Então, eu não posso olhar para essas pessoas, não posso olhar para essas situações. E eu preciso olhar e dizer: não, eu tenho um objetivo, eu tenho um caráter. E eu não vou negociar. Esse dia alguém me procurou E para. nesse ponto, por exemplo, só pra gente finalizar essa questão com o seu tio, e você aceita a administração ali do aluguel? Ou você é aquele cara que fala, não, não Não, comprou comigo? não, porque daí eu não posso guardar. O Uhum. que vai me mostrar o perdão é isso. Eu conto uma história Ah, eu ia falar, não, mas você já comprou, agora você se vira pra alugar. É isso. É, A gente tem que. Não, eu almoço. não, não que eu Eu não continuo perdoei, comendo mas churrasco também. junto. Eu continuo comendo churrasco junto. Mas Mas ao tudo invés bem. de ser 10%, vai ser 30%. Portanto, terça-feira ele fez o churrasco para inaugurar a casa. Ele não assou a última carne enquanto eu não cheguei. Ah, não. Apesar que eu fiz uma dificuldadezinha para chegar, né? Eu cheguei meia-noite. Trabalhando perdão, trabalhando Verdade. perdão. Trabalhando, perdão. Cheguei lá, depois de jantar ainda, só quero um Ah, pedacinho. Mas a casa é perfeita, cara. Eu falei, cara, não tem como reclamar, ela é linda. É muito bem feita, é oh, muito bom. Eu meu falei, quando ele falou, e aí, o que você achou? Eu Deus. falei, cara, de Só verdade eu ruim porque queria não botar comprou algum comigo. defeito, mas ela é muito boa, você entende? Sim. Eu queria botar defeito, Ah, mas ele é muito boa. O lugar é bom, vila ah, boa, o preço você pagou excelente, não, impossível, era só é... ter falado comigo, só Ah, isso. tudo bem, até eu teria feito esse negócio. Você entende? Era muito, até eu tive que ver. É. Era um negócio, documentinho, passou, vendeu, Sim. escritura, dinheiro, não tinha financiamento. Oh, meu Olha só. Deus. Você entende? Então assim, aí quando me liga, ó, a chave tá aqui, vamos lá. Peguei, aí fora que eu falei. A gente não quer dinheiro, a gente quer criar relacionamento. Ah, Por isso tem gente que chama, muitos corretores que falam comissão, eu falo honorário, é. né? É o nome que eu gosto de usar.
é, o- a gente recebe por aquele trabalho, Sim, mas eu crio um relacionamento. sim, Por isso que eu falei que meu padrão de pensamento me faz ter o retorno. sim. O cara sentiu vergonha, senão ele não tinha me colocado para alugar o imóvel dele. Sim, com certeza. É. Com Entendeu? certeza. E aí mostra Com a certeza. sua humildade quanto a Fala, humildade não, dele tá no É, tudo sentido bem. do Tá tudo bem, não reconhecimento. é pelo é, seu dinheiro, não é pelo ganhar dinheiro apenas. Porque Deus nunca deixou faltar. E eu pergunto para todo corretor aqui, pergunto para todo corretor, que algum dia ele passou fome, é, né? é. E até entrando nesse ponto, eu Porque ele, queria. assim, Deus sempre provê. Sim. Tem corretor que tá, reclamou do ano inteirinho, mas ele não deixou de pagar o CRES, não deixou de pagar água, nem luz, É. nem combustível. Como aconteceu? Ah, aconteceu uma venda em duas, três, demorou. Providência. Eu vou viver a colheita. No tempo de providência, eu tenho que ter um celeiro ali e Deus está provendo na É. seca. Providência. Deus é um Deus de providência. Ele mantém na hora que a seca. A terra seca. Mas na hora que ele fala assim, a botija da viúva. Vai Entendeu? buscar. Elias, ele diz assim, ó. Elias profetiza uma seca. Né? Ele fala, o momento não tá bom, cenários caóticos. Mas ele vai para uma caverna onde Deus manda pão, carne e água para ele. Ele se mantém. Aí Sim. um dia ele escuta um barulho, não era Deus, escuta outro, não era Deus, dá uma voz suave e fala: levanta, levanta, É. sabe? Levanta, vai para um lugar onde eu vou ter alguém para te alimentar. E esse alguém para alimentar, eu pego muito essa palavra, é uma das mensagens que eu acho que eu jamais ministrei na minha vida. Eu falo assim: Deus sempre vai falar pra gente se levantar porque tem um outro lugar. Sabe? Fala do poço de Isaac. Isaac começa a cavar um poço, alguém vai lá em terra, vai lá cava um outro poço, você entende? Sim. Que perseguição é essa? Esse parente que comprou com outro, ele tá enterrando meu poço. Ele tá enterrando meu poço. Eu cavei, cara. Eu te dei instrução. Eu te dei sua dúvida. Então não me usava. É. É desleal. Mas eu penso assim, eu vou abrir outro. Entende? É. E aí, esse poço faz todo sentido. Vou te dar. Tem caminhos que é necessário a gente passar. Lá em Jesus vai encontrar uma mulher, chamada mulher samaritana. Ele vai no poço de Jacó. Quem tinha furado? Isaac. E foi onde dividia o povo judeu do samaritano, né? Então, assim, tem poço que você vai entender lá na frente. É. Lá na frente, por que que você cavou ele. Entendeu? Sim. Por que que você teve que cavar para sair água de uma pedra. E quando ele abriu o poço, alguém vinha e falava: não, esse poço é meu. O poço é meu. Isaac viveu isso, até que Deus não vou dar uma água, uma fonte inacabável. Por isso, quando Jesus aparece para a mulher, ele fala: você vai ser fonte. E aí que tá o corretor. Manter o seu princípio. Não, eu vou gerar em você É. o que pessoas vão olhar para você e falar: é um milagre. É. Você não vai precisar contar a tua história, nem se gabar. Sim. É. Eles vão dizer: é um milagre. É. Quando você chega, o milagre chegou. É. As E pessoas já é um pouco sabem. disso do que eu falei aqui na abertura, de que alguns corretores falaram, principalmente corretores que deram uma rampada, assim, Que é sobre É. milagre. É sobre É, que inexplicável, né? foi assim, ele, assim, Deus, É. foi fé, a gente, É. caso É. aqui, eu e a minha esposa, que a minha esposa É. falou, vai, porque você tem capacidade, vai, É. para ir para um condomínio, ou de repente para fazer uma venda, ou abrir uma imobiliária, enfim. A gente, É sempre uma palavra. Tudo É. parte de uma palavra. Você percebe que até eu sou um cara muito que minha esposa que dá a palavra, né? Tem pessoas que não concordam, tal, questão religiosa. Mas assim, a minha casa é assim e tá tudo bem. Ela que dá a palavra. Por isso que eu tomei o café com ela antes. Ela que fala. Eu tinha muito palavra da minha mãe, eu já sempre falei isso. Perdi minha mãe na pandemia, mas eu tinha muita palavra da minha mãe. Sabe, minha mãe tinha 7ª série, mas ela me colocava pra fazer curso de montar e desmontar computador. Nunca aprendi até hoje, mas eu fiz o curso. Ela me colocou pra fazer curso de auxiliar administrativo quando eu tinha 14, 15 anos. Olha. Eu tenho 50 cursinhos que minha mãe doméstica pagava. É. Quando eu abro aquilo lá, eu falo, cara, pra que ela fez? Pra criar um cara que não tinha mentalidade do bairro que morava, da realidade que vivia. Eu morava numa caixinha de papelão, 3x5. Entendeu? Tampada com papelão. No fundo tinha uma fossa.
esse terreno agora é nosso, né? Até hoje ele é nosso. Meus irmãos, quando ela partiu, vamos vender. Eu falei, não, isso aí é minha xodó. Eu tenho que passar aí na frente sempre quando eu sentir tristeza. Lembrar. Porque eu sei de onde começou, né? Por que ela formava eu? Você entende que não tem lógica? Não é a visão da pessoa que tem a mentalidade, a vida Sim. que ela tinha de impulsionar. E hoje, o único amigo, eu até corto o cabelo com ele, fazer uma propaganda dele, Propaganda. o Gustavo, ele corta meu cabelo, por isso que não tá bom. E ele fala, toda vez que a gente senta na barbearia, o mês passado, quando a gente sentou lá, entrou um colega que já tinha recém saído da cadeia, da prisão, e ele falou assim, cara, é o Wesley. Entende? Sim. Não precisa falar nada. Eu volto lá pra lembrar, assim, Uhum. Deus é incrível. Então, assim, a gente tem que entender o milagre como algo fora do contexto, você entende? Algo fora da caixa, algo... Sim. E ele acontece o tempo todo. Só que a gente fica olhando pra o que não tá acontecendo. É. Onde não tá realizando. Entende? Ou que pra você é um milagre, né? É. Porque às vezes o que você olha pra você é um milagre, mas isso não é um milagre. Exato, Entendeu? exato. Aí exato. até o que você tá mirando como milagre, a gente precisa entender se é um milagre, né? Sabe o que é legal, Giovana? O pai não quer que o filho reprova. É. Você falou do pai e filho, essa questão. Eu falo que você tem que muito se conhecer. Vamos tirar uma verdade aqui, pra virar corte. Uhum. Tem que se É. conhecer. Sim. Além de se conhecer, você tem que ter propriedade de filho sobre fé. Saber quem é a sua maior fé. Quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. E depois você vai se achar pra conhecer você melhor e vender. É. Entende? Sim. Se não se conhecer, não entender quem você é, qual foram os seus princípios, que você é um milagre, que você é um improvável, que você... É. Não, mas tem pessoas que têm Mas tá bom, Wesley. E as pessoas que vêm de uma sociedade boa, né? Eu casei com a mulher rica achando que eu ia ficar rica, mas ela não tem... É do pai dela ainda. Uhum. Então, assim, Oh, meu Deus. E incrível que ela sempre fala isso. Cara, que incrível. Você sai lá do Jardim Anache, uma situação totalmente inusitada, encontra uma menina que é criada aqui no Itanhanguá Park e casa. Nós não fomos nem boate. Entende? Foi na escola. Você entendeu? Sim. É um encontro improvável. É. Nós não tinha a mesma cultura, nem a mesma sociedade, nada. Então, assim, Nem os mesmos nem amigos, os mesmos amigos, mesmo ambiente. coincidentemente, ela sai de uma escola particular, vai pra uma pública e encontra um público lá. É. Entende? Então, assim, muitas coisas é tipo, cara, uau, Deus é bom. É. Entende? E a gente namora na escola, passa anos e se encontra. A vida do corretor é isso. Quando eu falo, responde a primeira pergunta sua, Leandro. Que quando que se surge o pastor? Quando o pastor olha e fala, cara, é igual apacentar. Eu tenho que preparar o pasto para quem vai comer dele. Ser corretor é a mesma coisa. Eu tenho que preparar o ambiente. Tem que trabalhar. É. Tem que trabalhar. É. Entendeu? E até essa questão de se conhecer e ser curado tem muita relação com a própria confiança, autoconfiança. Que a partir do momento que você sabe quem você é, você se enxerga da maneira que Deus quer que você se enxergue, você começa a ter aquele campo de energia Sim. que ele toma conta. E aí você fala, pô, como que essa pessoa consegue? É. Será porque ela tem fé demais? Será porque ela ora demais? Sabe- Será porque é uma confiança É que... aquele ditado, né? A grama do vizinho. A gente olha muito pro É outro, né? sempre. E a venda, ela tá muito relacionada a isso, porque essa confiança, ela é percebida. Então, confiança naquilo que eu tô fazendo, confiança no produto, confiança Conhecer, na exato. forma de negociar. Uau, nós entramos nota legal aqui, que não é só se conhecer, né? Tem que conhecer o que você tá trabalhando. Mas e aí para completar essa confiança, porque eu Exato, posso exato. saber quem eu sou. É. Ah, beleza, sou filho de Deus, tá? Eu sou isso aí, sou Sou bom na curado. venda, sou Aí eu bom. chego aqui, eu não sei o que A ali. técnica. Não, mas de dominar mesmo o Dominar o produto, né? exato, exato. Nesse Eu caso. falo muito isso. Porque complementa uma coisa com a outra. Teve um imóvel que eu fui que o cliente perguntou assim: é laje ou é forro? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, então, tá vendo aquele ali? Mudou o assunto, eu não sabia responder o que era laje e o que era forro. Hum.
Mas eu sou muito confiante Sim, em mim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu exato, posso, sou exato. capaz. Só que aquilo eu não sabia. Exato. E se eu não tenho essa Feeling de virar. agilidade para poder falar, cara, veio uma luz vermelha, um sinal vermelho, eu preciso encontrar uma verde agora. Exato. Porque é isso, é mudar a estratégia, é encontrar a solução, é mudar ali uma questão nisso. Eu quero partir para a parte financeira. Como que você equilibra essa busca entre resultado financeiro como corretor e essa questão desse chamado como pastor? Uau, pergunta difícil. Mas assim, pastor é conhecido como dinheirista, bandido, ladrão, normal. É a tarja que se dão. E eu falo muito para as pessoas quando se aproximam muito de mim, eu falo assim, você vai conhecer um cara que você não vai mais chamar de pastor. Mas não é porque você vai perder o respeito ou alguma coisa do tipo, é porque eu não vivo disso, né? Eu não... apesar de, mas você ali não é minha fonte, sabe? Sabe qual é a maior dificuldade que eu enfrentei nessa situação? É quando em casa é confrontado a fé. Você é um cara de fé, cara. Entende? Cadê a produção? Tem que pagar a conta. Fé não paga a conta. E a luz, como vai pagar? Você Que é entendeu? igual a E rede o social. IPVA? É. Porque a gente anda de carro bom. A gente E a quer gasolina? a gasolina. A gente quer a casa boa e o carro bom. Só que E são a as duas. roupa? Aí E o vem os impostos mais calçado? caros. É. E a gente tem a questão da nossa estética, que é a nossa vitrine. É. Querendo ou não, né? Até tudo em nós é observado. Sim. E, assim, com toda a propriedade, quando a gente tá menos emotivado a se vestir bem, você pode perceber que sua produção cai. Não tem como. Não vende. É. A gente Porque perde. é o efeito dominó, né? É muito Tudo- incrível. É. Parece que a gente não tá vendendo a ideia. É. Entendeu? E eu falava muito isso no começo. Falei, não, isso é tudo vaidade, corretor é tudo metido. Entendeu? Mas não é, não tem. Não tem A gente como. tem um colega meu, ontem ele postou uma foto, não vou falar o nome dele. Mas todo mundo passa por mim, parece que todos os colegas meus passam por mim, pega o treinamento e vai trabalhar em outra imobiliária, né? E aí tudo bem. Assim eu fiz também com alguns, né? Tá tudo certo, te perdoo. Mas assim, ele falava bem assim, eu vou trabalhar de camiseta. Não gosto de negócio de colocar camisa, não. Negócio de colocar tênisinho e tal. Aí ontem a foto dele quase que eu comentei. Falei, vou ficar quietinho. Tá igual. Lembra? Então ele tava lá. Bem arrumadinho. Eu falei, é isso. Mas é porque As ele coisas- queria estar assim e não podia naquele momento. Aí ele Exato. pré-julga. Esse é o ponto. Exato, também. E aí, às vezes, chegou um momento que ele percebeu, nesse ambiente só funciona assim. Ou eu me adapto, Ou eu me adapto. eu não Etiqueta, entro. né? Precisa. Então, assim, na fé, e eu falo muito que é sobre semente, eu semeio muito. E eu sempre, quando eu já fui pastor de igreja, hoje eu não sou um pastor de igreja. Sou pastor de título, mas sou um pastor evangelista. Vivo evangelizando. Isso é bom pontuar, porque alguns pastores ficam com ciúme. Ele não é pastor, eu sou seu pastor. Né? Eu sou um pastor de evangelizar. Passar em várias igrejas e ministrar a palavra. Igrejas de pentecostal a worship. Né? A parede preta, como a gente chama. A church. Então, assim, quando eu vou nas pequenas, por exemplo, tem uma igreja que eu tô agendado agora para ir há pouco tempo, eu não recebo nada para estar naquela igreja. Eu vou ofertar uma palavra e eles gostam muito, falam assim, pastor, é incrível, você vem, tal. E a minha vida para o ministério cristão é uma oferta. É uma oferta não de propósito, assim, parece que só funciona se eu estiver lá, você entende? É como se fosse, é uma coisa que eu procuro me responder. Parece que só dá muito mais certo quando eu tô ali. Meu relacionamento, a primeira vez que deu ruim, eu me aproximei de Deus, ele se fortaleceu. A segunda vez que deu muito ruim, eu tive que voltar correndo, dizendo, Senhor, me ajuda, eu tô de volta aqui, tá tudo bem. Fortaleceu de novo. Então parece que tudo se move. Tô falando aqui na visão humana mesmo. Parece que só funciona se eu estiver fazendo. Entendeu? Parece que só acontece se eu tô ali. Parece que as coisas difíceis, que em situação
seria mais difícil de eu passar, parece que passa tão mais fácil, entendeu? Quando termina, fala, nossa, achei que ia ser muito mais difícil, Sim. né? E minha fé é incrível, eu não falo assim que ela é a melhor, mas eu tenho uma fé muito grande porque, por conta, como eu disse, da vivência e aonde eu cheguei. Eu não consigo explicar, não tem explicação. Não tem explicação eu ter comido no melhor restaurante, não tem explicação eu ter morado nos melhores condomínios, entendeu? Não tem Sim. explicação. Mas assim, Sim. voltando ao pastor e a finança, é um ponto que, tipo, como eu vivo só da corretagem, né? Não tem como falar o ladrão, É, entendeu? Pastor. porque não E eu, quando depende. pastor de igreja, voltando ao ponto que eu queria fechar, eu não dizimava na minha igreja. Eu dizimava na igreja de outro. Porque da minha igreja eu colho. Eu É, preciso semear na vida de outro, como pastor. Isso é uma coisa que poucos fazem, tá? Mas é, assim, então assim, eu semeio. Então, tem que semear de alguma forma. E aí as formas que às vezes, como é que eu faço? Minha esposa tem muito isso. Ela fala, vamos comprar tanta cesta básica, vamos. Eu recebi uma benção grande aqui. Eu fechei um acordo aqui jurídico bom. E a gente foi lá na Vida Nova, tava na igreja, ela viu uma. E eles lá estavam fazendo aquela questão da primícia que o Luiz Hermínio faz, Uhum. de comprar as coisas e dar num dia do culto da primícia. Ela falou, achei o lugar. Deu oferta lá, vocês compram tal coisa. Eles queriam comprar uma air fry, né? Uhum. E compraram. Ela falou, eu oferto isso aí. Então, assim, quando você vai num lugar mais, você encontra ali oportunidade de semear. Então, assim, eu semeio dessa forma. Semeio atendendo pessoas, às vezes. É que às vezes a gente não posta tudo, né? Sim. Mas a é. gente faz muito atendimento. Já fomos Na com vocês. imobiliária, é. Virou um chororô lá todo. Uma manhã toda. Então assim, Ah, e isso concilia com a minha vida de corretor. E é. por muito, quando eu fui pastor da igreja aqui em Campo Grande, eu tinha um horário que era da igreja, e aí foi a época mais difícil. Eu dei de segunda e sexta eu atendia na igreja. Aí os outros dias era corretor. E às vezes a igreja exige. A gente pega muitas pessoas que estão numa situação bem. Depressão acontece muito e Sim, a gente tem que sim. correr. Já tive que socorrer pessoas em situações bem final. Uhum. E a gente tem que chegar ali, então assim, largar tudo. E aí a gente dá uma. É igual ser pai. É, Deixa com é, você, pega a outra, é, né? é. E a É só gente. Deus mesmo, Só né? Deus. Na Não tem, verdade é não tem só Deus, explicação. né? Porque daí se você falar do tempo, quantas horas no dia dedicado, aí você entende. Não, é quem traz o maná é diário, quem faz é É. Deus. É, Entendeu? A única coisa que eu faço, eu me dou para que ele me sustente. E tá exato. tudo bem. Pra gente caminhar para o encerramento, eu queria que você deixasse um conselho para corretor que está passando um momento de dificuldade, um momento que está naquela dúvida se eu fico, se eu não fico. 2024 foi um ano desafiador para muita gente. Então, essa época do ano, início do ano, final de ano, é um período que as pessoas tendem naturalmente, elas são meio que levadas assim por conta de informação do próprio mercado. Surge muita coisa no sentido de faz uma reflexão, aí agora é o momento do curso, agora é o momento da mentoria, agora é o momento do acompanhamento. Ah, se você fizer isso, o seu ano vai ser isso e tal. Então as pessoas ficam muito abertas, né? Elas ficam mais receptivas a esses pontos. Mas eu queria que você trouxesse assim de forma clara, prática, para quem de repente não conseguiu entender toda essa nossa conversa. Porque a própria palavra diz que algumas parábolas não era para todo mundo. Tinha gente que não era capaz de entender. Sim, sim. Então vai ter coisas aqui que a gente falou que talvez a pessoa ela não vai conseguir ter a mesma percepção, Sim. né? Então, de forma prática, assim, clara, para quem tá nesse momento de tá na corda bamba, fico ou não fico, será que de repente já tá entregando currículo, mas ao mesmo tempo tá ali no funil, tentando. É. O que você poderia dar de conselho, assim, no sentido de desenvolver mesmo a fé, de acreditar, de persistir? O que você poderia trazer? Eu acho interessante esse ponto por conta da trabalhar emoções, né? Trabalha muito emoções. Eu diria para cada corretor que Deus é pai.
Para cada pessoa que vê o vídeo ou não, Deus é pai. E para quem é filho, vai às vezes não se ligar bem. Para quem é pai e conhece, ama o filho, vai entender muito bem o que Deus quer de você. Ele te ama, ele não te quer ver fracassar e nem sofrendo. Não é isso que ele te deu. Ele te deu domínio, governo, autoridade. Ele te deu sabedoria. Ele te deu tudo que você precisa. Aonde eu me perco? Eu me perco quando eu quero me afastar desse pai. Quando eu não quero tomar propriedade de tudo que eu tenho direito. Um lugar para mim tem. Um banquete preparado para mim tem. Coisas a colher tem. E o que dificulta o corretor, às vezes, é ele viver na imobiliária e olhar para lá fora e achar que tá melhor. Não É. tá. Tô falando aqui como corretor que trabalha sozinho. Eu tenho um CNPJ, mas eu trabalho sozinho. Não tá fácil. Lá fora, não tá diferente do que eu estou vivendo às vezes. Sim, Não vou me iludir que, fulano tá postando, tá tudo bem. Não, eu não tenho que olhar como o outro tá vendo, tem que olhar como eu tenho perfeito. propriedade de filho, Sim. né? Portanto, na Bíblia fala sobre filho pródigo, quando ele volta para casa do pai, um tá lá já. Um tá lá postando que tá tudo bem, tá tudo legal. Mas quando ele chega sem nada, o pai tinha uma mesa preparada para ele. O pai diz assim: "Não, senta aqui". Mas não era só para ele, era para que todos comessem, para que todos vivessem, né? Mas ele, o que tá lá, fala assim: fulano chegou agora, já tá vendendo. Fulano chegou agora, já tá sentando na janela, tá sentando na mesa do chefe. E aí bate. Tá tocando o sininho, a imobiliária tem um sininho, né? Sim, Tem, lembro. tocou o sininho. Cara, aquele sininho é torturante pra quem não tá vendendo. É. Uhum. Mas eu tenho uma palavra muito poderosa. Toma propriedade de filho. Toma Amém. propriedade de Deus na sua vida. Toma propriedade de fé. É, eu lido às vezes com pessoas, às vezes, que estão em situação de depressão. É uma doença do momento. O corretor. Eu tive ansiedade de madrugada. Sabe? De acordar, o coração palpitando, o pé parecia que não pisava no chão. Tive muito isso. Muito. De acordar chorando em pânico, ninguém em casa saber. Só eu e Deus, entendeu? Minha esposa nunca descobri que eu quase tive um piripaque de noite de ansiedade da corretagem. De uma venda, às vezes, De uma grande, venda, de um né? funil, a pressão é muito É. grande. É. E eu posso dizer uma coisa: Deus existe. Só toma propriedade que ele existe. Acredite nele. E na estratégia do negócio, tem a visão de Neemias, sabe? Pega uma espada se for preciso, coloca uma trombeta. E olha que legal. Espada, palavra, trombeta, anúncio. Sim. Proclame, eu sou corretor, eu sou corretor. É. Pega uma palavra e toma posse dela. Entendeu? Continua trabalhando com a colher aqui. Toma posse daquela Muito palavra. bom. Entendeu? Toma posse daquela palavra. Ó, eu tenho uma palavra. Eu vou me mover com ela. Vou me mover com a palavra. Ela que vai me dar. Ela que vai me fazer ferir. Ela que vai me fazer vencer. Ela que vai me fazer quebrar. Ela que vai me fazer me defender. Mas eu preciso anunciar. Anúncio, anúncio, anúncio. Vou pro outdoor. Vou pra. Mas eu não tenho recurso. Que aí que entra outra questão. A pressão existe quando você não tem recurso. Né? É. Aí como quando você tem uma palavra e você é movido por um propósito. Neemias chegou no rei e falou: eu vou reconstruir o muro. O rei falou: eu vou preparar o seu caminho. Lembra de uma coisa: você tem network. Você tem relacionamento. O corretor tem que lembrar dessas coisas. Peraí. Eu começo a pegar aquelas pastas antigas de telefone e começo a fazer tudo de novo. Eu tenho toda, desde a minha primeira lista dos meus prospects, né? Eu tenho até hoje. Quer um Pix pra passar essa lista pra nós? Não, Vende lista. eu jogo na planilha de novo, um número a número, crio uma linha de transição e vamos pegar a espada e o anúncio, né? Assim, é essa luta diária. Vai acontecer? Eu quero que aconteça. Você quer, né? Sim. O que eu quero? Me fizeram a pergunta: qual é o seu maior sonho? Eu falo assim: meu maior sonho era ser pai. Não, nunca quis e Deus me fez pai e eu amo ser pai, é a melhor coisa. Meu maior. Era sonho ser pastor? Não, nunca foi. Verdade, porque eu não era para ter existido. Sim. Ah, Eu sou. Como que eu sonhar? Como que é sonhar?
Meu único sonho, minha única coisa que tinha na minha cabeça na infância era como é que nós vamos sobreviver. O que vamos É que quem comer? olha hoje parece que você já sempre sonhou com muita coisa, Sonhou com né? muita coisa, porque você tá vivendo coisas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje eu tenho um objetivo. Ah, eu tenho que ser o maior de Campo Grande. Eu tenho que ser o melhor. Mas não em ser, em grandeza. Em chegar num lugar onde tá tudo bem. Entendeu? E eu sei que poucos, de todos que mostram estar bem, muitos poucos estão bem. Sim, isso é verdade. Entendeu? Isso aí a gente sabe. A gente sabe que a maquiagem é uma coisa e a É, realidade é outra. Então, é. assim, a palavra é: eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Eu vou ser um corretor de sucesso. Amém. O Não é? meu O sucesso. meu sucesso. É. E aí, mas eu tô passando pra imobiliária tanto. Aí vem aquela parte dos corretores querer desistir da imobiliária. Eu tô passando na imobiliária tanto, se eu for lá pra fora, você não tem metade do network da imobiliária. E se sair todo mundo, meu amigo, deixa com o pai. Né? Sobra mais. Sobra mais, tá tudo bem. É. Tem gente desistindo. Não, fica à vontade. Eu tô numa grande obra. Eu tô num grande projeto. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um ponto de chegada. E eu sei quem é meu GPS. Ele tem um lugar. Ele tem uma chegada. Entendeu? E isso cabe pra pessoa que às vezes tá pensando em desistir da vida. Eu tenho uma mão na hora que estiver afundando. Deus, socorre-me. E ele vai me pegar no colo e levar de volta. Sim. É. Muito bom. Uma aula sempre, Resistimos, nem né? choramos. É. Só É, vermelha, tive vermelha, vontade, vermelha, vermelha. Mas a gente queria agradecer imensamente uau. ao tempo, à entrega, à palavra. É. Eu acredito que, assim, a gente é muito. Você falou um ponto que é legal, né? A gente poder falar com propriedade aquilo que vive. E a gente é muito consumidor de podcast. Então a gente acompanha muito, a Uau. gente olha praticamente assim, de vários. Tem dia que a Giovana olha e fala Vários assim: segmentos. o que você tá olhando? Aí eu tô vendo coisa de polícia, aí eu tô vendo coisa do negócio de espaço, aí eu tô vendo coisa do imobiliário, aí eu tô vendo do treino, eu vejo vários. Porque eu quero entender as dinâmicas, eu quero ver outros movimentos e tudo mais. Mas quando a gente pensa no mercado imobiliário, principalmente, de podcast, eu já vi vários. Eu acho que eu ainda não vi um episódio com essa abordagem. Então, até quando eu comentei anteriormente, eu falei assim, vai ter gente que vai ouvir isso daqui 3 anos e vai estar passando por esse momento. Vai ter gente que vai ouvir no dia que for ao ar e vai estar passando por esse momento. Então, é algo que a gente entrega como uma palavra, uma semente. Uma semente. Sabe, isso bate lá em João, vou deixar esse versículo aqui para todo mundo ler depois, João 15:16. Você não me escolheu, eu escolhi a vós para que dê frutos. Essa é a promessa. Hoje você cumpre isso. Sim. Você lança uma promessa que muitas pessoas amanhã vão falar: uau, aprendi naquele dia. E vai ter gente que não vai ser de Campo Grande, vai ter gente que não vai estar nem no Brasil. Mas para quem não tem a palavra ou para quem não consegue se sustentar nisso, poder revisitar. Então, a questão da tecnologia, dessa questão de vídeo, do streamer, ele é muito bom por conta disso. Para quem consegue utilizar da forma correta, né? Legal. Poder revisitar. Porque antigamente a gente ia revisitar os livros ou a própria palavra mesmo. Tem gente que tem a Bíblia lá de enfeite, de decoração, ela aberta lá e tá cheia de poeira. E aqui vai ser algo para quem, em algum momento de dificuldade, falar assim: deixa eu olhar de novo, deixa eu ver Às de vezes novo. só o corte já vai dar. Já chega. Então, assim, pra gente te agradecer mesmo, de verdade, porque acredito que a gente nunca nem tinha pensado sobre isso, né? Assim, em nenhum momento a gente já conversou com muita gente de diversos segmentos. A gente trata como mercado imobiliário, é uma porta, mas a gente sabe que existe muitas coisas que estão envolvidas dentro desse mercado. E é uma das coisas que a Giovânia fala, que como corretor profissional, o crescimento pessoal e até mesmo de conhecimento de outras áreas é muito grande, porque você acessa muitas pessoas de outras áreas. Você não é aquele cara que só lida com um detalhe. A gente foi numa audiência por conta de questão de voo, de atraso e tal, a pessoa só fica tratando daquilo. Ela não faz outra coisa.
Então, a gente tem acesso a todos as profissões. A gente Exato. tem acesso a todos os tipos, níveis de riqueza, de Exato, pobreza, exato. de sonhos, de objetivo, de patrimônio. E às vezes a gente vai numa casa tão linda que às vezes é seu sonho, né? É. O corretor vive muito isso. É, Porque ele tem acesso a riquezas que às vezes é o objetivo dele. É. E esse É. olhar lá tem que ser assim, eu vou chegar. É. E não é É. como chegaram. é, Lembra da criança? sim. Voltando à criança, só para sintetizar o que você está dizendo. A criança, ela olha para um bem, ela não vê valor. Ela vê qualidade. É. Sim. Porque para ela não tem sentido como chegou. Para ela chegou. Uau! É isso que eu quero. Você entende? É, sim. Esse tem que ser o nosso olhar. Sim. Verdade. De uau, legal. E isso Sim. também é um ponto muito interessante, porque nem todo mundo tem acesso a coisas que, pensando em imóvel, pô, Exato. é a essência do brasileiro, é a É. casa Nossa, própria, o Mato sua Grossense que gostamos de segurança. cada, né? É. E realmente te agradecer, acredito que a gente vai colher muitos frutos com esse episódio. Amém. 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 Bom, obrigada. Obrigada pelo tempo. Obrigada por ter deixado realmente Deus usar, porque isso aqui é um canal e é um canal para Deus. Então a gente tem assim a certeza de cada pessoa que sentou nessa mesa, cada episódio gravado, ele é para alguém, ele foi para alguém e de uma forma como Deus queria falar. E a gente entende assim, o mercado imobiliário na nossa vida, na verdade, é a forma como Deus quer nos usar. É. E não o dinheiro pelo dinheiro, porta. entendeu? Exato. Foi a forma como Deus tem para nos usar, dizendo que sim, você pode ser cristão e ser muito bem sucedido, entendeu? Exato. E não ser cristão e viver uma vida como se prega muito, né? No sentido de não poder acessar as grandes coisas. É. E a gente tenta levar muito isso. Para quem está conosco ali na imobiliária, para quem é nossos amigos, que realmente Deus, ele nos deu essa terra para que a gente dominasse sobre ela. E a gente é movido por essa fé, movido pela palavra de que realmente nós também somos improváveis. A mãe do Leandro perdeu outros 2 filhos antes de ter o Leandro. Eu nasci, 3 dias depois, tive que sofrer uma cirurgia, o médico falou que não ia sobreviver. Então também somos os E improváveis. tem um ponto interessante que tem muita gente que fala das 7 esferas, das 7 camadas, da gente não ficar preso ali. Não é que isso não faça sentido, mas é que existe formas de Deus trabalhar e levar de uma maneira diferente para pessoas que ainda não acessaram. E é Exato. por isso que a gente faz essa relação com o mercado imobiliário, é uma porta. Então, às vezes, pode ser que a pessoa que ouviu isso, realmente ela saia do mercado, mas ela se conheça a partir desse episódio. A pessoa, ela lidar muito. O corretor é emoção. Sim. É o que você vive. É a sua única ferramenta. Na Você verdade. entende? Por isso que eu falo, você tem que estar bem. É a sua única. Você não precisa de enxada, de colher. De máquina. É você. É você. E dentro de você existe um sentimento que você tem que dominar ele. Por isso Deus te deu o domínio. Não é para que o mundo te domine, não é para que a fraqueza, por isso que ele te deu o espírito de medo, de ousadia e coragem. Ele tá dizendo, você tem domínio, coragem e ousadia. Sim. Domine isso, é a maior ferramenta. Para tudo a gente precisa de um vendedor. Corretor não é vendedor, corretor é corretor. Sim. Tá? Eu não vejo o corretor como um vendedor. Porque vendedor todo mundo vende. O obstetra vendeu pra gente estar aqui hoje, né? Foi vendido pra uma parteira, que seja. Mas nós somos movidos por sentimento. E né? Não falando do mundo espiritual, mas é corpo, alma e espírito. E a gente tem que trabalhar isso. É isso, te agradecer novamente pelo Obrigado. tempo, espero que você tenha gostado. Obrigado. Tô muito emocionado, feliz. Eu sou fã de vocês. A gente quer. Já fã. conhecia vocês antes de a gente se conhecer em igreja, né? Então, assim, sou fã mesmo. Que bom. Obrigado por estar aqui. Bom. Já vi grandes pessoas que eu admiro muito passar por aqui. Que bom. E estar nessa mesa, para mim, é uma honra. Pra nós. também. E eu Pra me nós. sinto que mesa é lugar de comunhão, né? Então, que Sim. nós mantenhamos essa comunhão e Amém. cresçamos. Amém. 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 É isso, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Nós vamos deixar aqui a rede social do Wesley. É bom você acompanhar. Sim. Agora ele tem soltado alguns vídeos lá, algumas palavras. Isso vai fazer muito sentido, de repente, pro seu dia, pro seu momento ali.
que às vezes tem gente que não tem alguma referência. E é bom ter essas referências, pessoas próximas também, Sim. né? Então é isso. Até o próximo Até episódio. mais. Tchau.